Oi pessoal, dando continuidade agora ao vídeo anterior sobre como falar bem em público, eu vim agora falar para vocês sobre outros 3 tópicos que são importantes, também relacionados à expressão oral, como eu tinha falado para vocês. Só que no vídeo anterior eu estava focando muito na voz, né? Se a voz era grave, se estava falando muito alto. Esse vídeo agora eu tô focando mais na fala em si, tá? Vocês vão perceber a diferença do que eu tô falando. 3 tópicos que eu vou falar agora que não são necessariamente ligados à voz, mas sim à maneira como você está falando, tá? Primeira coisa que é muito importante, nesse caso da fala, é a velocidade da fala, tá? A velocidade da nossa fala ela não pode ser nem muito acelerada e nem muito lenta. Ela tem que ser numa velocidade que dê pra pessoa entender, mas que a pessoa também não fique entediada, ou então que a pessoa também não fique ansiosa por você estar falando muito rápido. Isso é um problema que eu tenho muito, quem me conhece sabe. Eu falo muito rápido, eu tento me controlar pra não falar tão rápido, mas eu tenho tentado me policiar pra reduzir a velocidade da minha fala, porque senão as pessoas não entendem o que eu tô falando. E eu passei a vida inteira ouvindo isso. Mas assim, falando sério agora, tem que controlar isso. A pessoa que fala muito rápido, em público principalmente, ela acaba passando uma ansiedade pro público e aí as pessoas acabam não acompanhando o que a pessoa tá falando, ficam ansiosas junto, não conseguem pegar tudo. Então, não é legal você falar muito rápido. Por mais que você esteja com pressa e queira dar uma acelerada, é mais fácil você cortar uns pedaços do seu tema e reduzir do que você falar muito rápido, porque não é legal, não passa uma imagem boa. E outra coisa, falar muito devagar também não é legal. Eu acho que todo mundo já teve um professor que falava muito devagar, que você ficava, nossa, dá pra você, dorme, acorda e a aula não acaba, né? Porque falar devagar demais é óbvio que causa que a pessoa fica entediada, causa tédio no público, a pessoa não consegue acompanhar, perde o foco, perde a atenção. Então, falar muito devagar também não é jogo nesses casos, porque você tem que prender o público. E se você demora meia hora para acabar uma frase, você não vai prender o público vai ficar entediado. Então, não muito rápido, nem muito devagar. A gente tem que ter um padrão a seguir, né? Porque uma coisa que é importante é você prender o público com o que você está falando, né? Então não adianta acelerar para acabar logo e também não adianta falar muito devagar, porque não vai ter um efeito que você quer. Outra coisa, isso eu acho que é uma das coisas mais importantes de todas, muito, muito, muito importante, é a articulação da fala. A articulação é a famosa dicção, né? Às vezes as pessoas me procuram achando que tem queixas de voz, que a voz tá ruim, ou então que não consegue falar alto, que tá com algum problema. Não, às vezes é simplesmente a articulação da fala, gente. É muito simples às vezes, a pessoa não percebe isso. Você tem que abrir a boca para falar, isso parece óbvio, mas se você não abrir bem a boca na hora de falar, a sua voz não vai sair bem, não vai sair boa, você não vai conseguir, as pessoas não vão entender bem. Se eu chegar pra vocês e falar assim: oi, meu nome é Luciane e vim falar pra vocês sobre fono. Minha boca não tá nem aberta, vocês não estão nem entendendo o que eu tô falando, então vocês têm que abrir a boca na hora de falar, não tenha vergonha, não vai quebrar, entendeu? Abre bem a boca, porque a voz precisa passar, entendeu? Grosso modo explicando, né? Não tô usando termos técnicos com vocês, mas abre bem a boca na hora de falar, porque se você tem uma boa dicção, a sua mensagem vai ser muito melhor recebida do que se você fala tudo travado. Não dá pra falar travado, entendeu? Não é assim que você fala, você tem que abrir bem a boca, ter uma boa dicção. Então, às vezes, a pessoa acha que é um problema na voz, não é, porque você não tá abrindo bem a boca na hora de falar, na hora de passar a sua mensagem. Articula bem. Se tiver que ficar até um pouquinho exagerado, às vezes, não tem problema, mas eu acho que é melhor do que de menos, entendeu? Articular de menos eu acho que é pior, minha opinião. Então, ó, velocidade de fala, articulação ou dicção da fala, que é muito, muito, talvez o mais importante de tudo. Terceira e última coisa que eu vou falar relacionada à expressão oral é a expressividade. O que é a expressividade, gente? É uma coisa que a gente chama de prosódia. É a entonação, é a melodia da fala, é a emoção que você coloca naquilo que você está falando. Isso também é muito importante, porque se você chega falando, não importa o quanto entusiasmado você esteja com relação àquilo que você está falando, mas se você chega falando: oi, eu vim falar pra vocês sobre voz, porque eu acho que é muito legal falar sobre voz, eu espero que vocês gostem. Ninguém vai gostar. Tudo bem que algumas pessoas vão continuar não gostando porque não acham interessante, mas enfim, ninguém vai achar interessante. Você tem que falar
com um mínimo de emoção, com um mínimo de entonação, entendeu? Tem que ter uma fala melodiosa, a fala não pode ser reta, né? Explicando assim, ela tem que ser uma fala modulada. Você tem que ter momentos que você dá ênfase a uma palavra, momentos que você dá ênfase em outra. Como eu disse, eu ainda não estou explicando como fazer, tá? Eu só estou explicando os tópicos mais importantes. Porque você já devem estar pensando, não adianta nada ela falar e não falar como faz. Mas eu estou só primeiro pensando, usando isso para vocês refletirem sobre o assunto. Reflitam sobre o assunto, sabe? Se gravem, vejam como vocês estão falando, que aí às vezes vocês mesmos reparam uma coisinha ou outra que não tá legal e conseguem mudar, entendeu? Então, antes de tudo, eu tô dando os tópicos, depois eu vou ensinar o que vocês podem fazer, tá? Então, ó, 3 coisas. Velocidade da fala, que tem que ser moderada, não pode ser muito rápida, nem muito lenta. Segunda coisa, articulação, abram a boca na hora de falar, tem exercícios também que melhoram a articulação. E terceira coisa, expressividade, gente, emoção com o que vocês estão falando. Porque, primeiro, isso é muito importante também, vocês têm que pensar que o assunto que vocês estão falando tem que ser legal pra vocês têm que estar interessados no assunto. Porque transparece, se você não estiver dominando o assunto, não estiver interessado, fica na cara que você não está interessado. Então você tem que, por exemplo, se você está entusiasmado sobre falar sobre um assunto, sobre falar sobre aquilo, você tem que passar isso para o público, essa sua animação. E isso tá na fala, tá na maneira como você fala. Então não dá para a pessoa chegar e falar super devagar, sem menor entonação, sem nenhuma animação, sem abrir a boca. Não, ninguém vai gostar. Então esses 2 vídeos que eu fiz agora, né, são relacionados à expressão oral. Eu tô falando mais na questão da oralidade. Os próximos vídeos eu vou falar sobre expressão corporal, que também é muito importante, tá? Que também é uma coisa que eu posso ajudar vocês. Então, se tiverem alguma dúvida, pode me mandar para o meu e-mail, lucianesagrete@gmail.com, que eu vou responder, eu podendo responder, eu respondo. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei e inscrevam-se no meu canal. Obrigada!